Você usa Python no seu dia a dia ou quer começar a aprender um pouco mais sobre a linguagem para sua análise de dados? Vem comigo que nós vamos explorar juntos o pacote Python desenvolvido pelo time da base dos dados e também passar por alguns conceitos essenciais para análise de dados usando Python. Bora lá? Python é uma linguagem multipropósito, que conta com ferramentas poderosíssimas para análise de dados e possui excelentes bibliotecas para a construção de gráficos e visualizações. Com o nosso pacote, você pode fazer desde consultas simples ao Data Lake público da BD, até aproveitar todas as ferramentas para fazer análises mais complexas. Nós vamos explorar aqui o módulo de requisição de dados do pacote. E para começar, escolhemos nosso ambiente de desenvolvimento. Vamos usar o Google Colab. Tanto o Jupyter quanto o Google Colab são aplicações web que funcionam como um ambiente de desenvolvimento interativo e que permitem criar os notebooks. Depois de criar um novo notebook, vamos instalar o pacote Python da base dos dados com esse comando. O processo de instalação leva poucos minutos para ser concluído. Com o pacote instalado, vamos importá-lo e passar por algumas das suas principais funções. Começamos explorando os dados disponíveis do Data Lake público da BD com os comandos list_datasets, list_datasets_tables e get_tables_column. Com o list_datasets, conseguimos visualizar em forma de string todos os conjuntos de dados disponíveis na base da BD. E também podemos escolher se queremos uma breve descrição de cada conjunto. Outra forma de ver nossos conjuntos de dados e selecionar qual deles você deseja explorar é através do nosso site. Lá você pode fazer uma busca por temas, palavras-chave e navegar à vontade. Vamos escolher então o conjunto do Map Biomas, que é um projeto de mapeamento anual de cobertura de uso do solo no Brasil. Para isso, passamos o ID desse conjunto para a função bdlist_dataset_table. A função também permite escolher se queremos ou não uma descrição de cada tabela e se desejamos que as informações sejam mostradas na tela. Vamos criar uma função que permite visualizar todas as tabelas e colunas de um conjunto de dados. Passamos o ID conjunto e usamos as funções bdlist_dataset_tables e bd_get_table_columns do pacote. A função que escrevemos retorna um dataframe com todas as informações sobre as tabelas, colunas e os tipos de dados que elas armazenam. Vamos utilizar a tabela cobertura UF Class para visualizar a cobertura de cada estado brasileiro no ano de 2021. Vamos usar também a tabela classe com os nomes dos biomas correspondentes a cada chave numérica da coluna ID classe das demais tabelas. Para ler essas tabelas, usaremos o método bd_readTable. Como argumentos, precisamos do ID do dataset, ID da tabela, o ID do projeto no BigQuery. Você precisa estar vinculado a um usuário no Google Cloud, o sistema de armazenamento de bancos de dados do Google, e ter um projeto no BigQuery. Se você não tem uma conta, basta criar uma fazendo login com o Google. Depois crie um projeto e procure o ID para usar como argumento da função. O Google Cloud disponibiliza 1 TB em consultas por mês de forma gratuita. Com os IDs do dataset, das tabelas e do projeto no BigQuery, executamos o readTable em cada tabela. E temos esses dois dataframes retornados pela função. Analisando a cobertura temporal da tabela de biomas com a função unique do Panda sobre a coluna ano, vemos que os dados mais recentes são de 2021. Em seguida, renomeamos a coluna-chave da primeira tabela para corresponder à coluna ID classe da segunda tabela e identificar o nome dos biomas, que é uma string. Para unir as tabelas, usamos a função merge do Panda sobre as colunas ID classe de cada tabela.
pois eliminamos as colunas redundantes e transformamos a coluna SIGOF em índice do dataframe. Usamos mais algumas funções do Pandas para organizar o dataframe e chegar a uma tabela com área de cobertura que cada classe ocupa em cada estado. Perceba que foram necessários vários passos para selecionar os dados desejados. Também precisamos fazer o download das tabelas completas. Por isso mesmo, nosso pacote Python tem a função readSQL, que permite que você use uma consulta em SQL como argumento e faça uma consulta mais econômica, baixando apenas os dados desejados. Nesse exemplo, conseguimos selecionar os dados de 2021 utilizando o where e também unir as tabelas com o join na própria consulta. O resultado é um dataframe muito mais próximo do que desejamos. Uma outra possibilidade é construir visualizações com dados resultantes com a biblioteca Matplotlib e suas ferramentas. Podemos criar uma função que use plots do tipo barra horizontal para mostrar a proporção que cada bioma ocupa da área total de uma UF. Essas são apenas algumas das possibilidades com as funções do pacote Python da BD. Você pode consultar toda a documentação também e explorar códigos de análise interessantes que já fizemos, está tudo disponível lá no nosso GitHub. E não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar todos os nossos tutoriais, lives e workshops. Tem muita coisa legal vindo por aí.